Nós ficamos numa reunião especial, que hoje é o nosso dia de estudos, né, do ESD. Mas, imagina se eu ia abrir mão de ouvir o Carlinhos, né? Então, nós suspendemos o estudo de hoje para ouvi-lo. A casa é sua. Estudar com ele, não é isso? Vamos estudar juntos, então. Viu, mozinho? Em silêncio, um momento, este canto vim de ouvir. É Jesus que docemente vem chamar-nos. Vinde todos a servir. Vinde todos a servir. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. A alegria vem para você e para mim. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. A alegria vem para você e para mim. Em silêncio, um momento, este canto vim de ouvir. É Jesus que docemente vem chamar-nos. Vinde todos a servir. Vinde todos a servir. Boa noite, irmãos. Que a benevolência do Cristo sustente nossos corações. Nos garantiu Ele que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele lá estaria. Não duvido mais. Segundo a fé que professamos, sim, estamos diante do seu generoso coração, mais uma vez. Queridos irmãos, já podemos nós sentir a tempestade chegando, aquela que há de sacudir o velho mundo e tragar no nada toda a soma de nossas iniquidades. São chegados novos tempos e existe toda uma espiritualidade que abarrota as frentes de templos religiosos, como se pressentissem que algo de inusitado está para acontecer. Muitas delas não percebem que a senha está em seus corações e se chama renovação. Exigem, blasfemam, gritam, esquecendo
disposição em renovar-se como única senha para entrar numa célula de amor como esta. Mas o convite permanece desde há muito. Jesus nos convida a essa renovação, mas com as nossas naturezas ainda rebeldes, insistimos em cultivar o homem velho dentro de nós. Não mais na cruz, angustiado, pleno de luz, glorificado, sustentador, divina centelha, um só pastor, milhões de ovelhas. Não mais a crença estagnada nos deu a fé raciocinada, a salvação na caridade, consolação, a luz da verdade. Há quanto tempo recalcitrando, rangendo dentes, indo e voltando. Há quantas vidas Jesus nos chama, misericórdia é pra quem ama. Sublimação, trilha segura, labor, suor, semeadura, libertação. Creia ou não creia, mas a cada um o que semeia. O amor pode tanto, ele tem feito tanto, ele muda a paisagem, não julga ninguém, simplesmente é pra nós libertação na fé. Há quanto tempo recalcitrando, rangendo dentes, indo e voltando. Há quantas vidas Jesus nos chama, misericórdia é pra quem ama. Misericórdia é pra quem ama. Misericórdia, Jesus. A vida não cessa, irmãos. É fonte eterna e a morte, o sopro renovador. Com essas palavras, se apresenta para nós André Luiz. E nós podemos dividir o mundo espiritual em duas partes.
antes e depois de André Luiz. Antes de André Luiz, tínhamos um mundo espiritual abstrato, de difícil compreensão. Até porque Kardec não veio cuidar dos detalhes. Veio codificar uma ideia. Os detalhes ficariam para depois e aqui no Brasil. E aí temos André, com seus palácios governamentais, Bosque das Águas, Parque da Música, ministérios de toda sorte, câmaras de retificação, de regeneração e outras. Apresenta para nós uma cidade pulsante, que já na década de 40 noticiava para nós cerca de 1 milhão de habitantes encarnando e desencarnando na cidade do Rio de Janeiro. A canção que quero cantar para vocês é uma adaptação de um texto. A primeira mensagem deste amigo para nós, depois de afinar 700 dias com a mediunidade de Chico Xavier, ela está em Nosso Lar, o primeiro de uma série de 13 livros, onde André nos conta todos os seus dramas, desde que desencarnou no Rio de Janeiro, no início do século passado. Não musiquei o texto na íntegra, ficaria muito grande a canção, mas tentei buscar a essência do texto e colocar na canção. Mas o melhor desse amigo para nós é que sabemos todos que ele se apresenta ao mundo sob um pseudônimo. Seu nome real não era André Luiz, não é, mas se apresenta sob um pseudônimo para não ferir corações ainda no mundo. Mas o médico do mundo, pois que era bastante conhecido no Rio de Janeiro e no Brasil, o grande médico do mundo recomeça no mundo dos espíritos com uma vassoura na mão e limpando vômitos dos nossos recém-chegados às câmaras de retificação de um lugar chamado umbral, como um simples auxiliar de enfermeiro. Fonte eterna, a vida não cessa, é fonte eterna, a morte é o jugo escuro das ilusões, é um moto contínuo noutras dimensões de conhecimentos, de aquisições que a alma percorre etapas diversas, se purificando a se avolumar, assim como um rio antes do eterno mar da sabedoria. Morrer para um mundo é adormecer, porém não decide não o destino do ser. Ó caminhos da alma, temos que percorrer, viver nossos dramas, resolver um por um, detalhe a detalhe, num longo processo de aperfeiçoamento espiritual. Seria infantil querer resolver transcendentes questões num piscar de olhos. Uma vida apenas um ato, 100 anos apenas um dia, um serviço, uma experiência, vitória, uma aquisição, um corpo, uma roupa no mundo,
O mundo mais um em zilhões, e a morte o sopro renovador. A morte o sopro renovador. E quantos atos, e quantos séculos, quantos serviços, pelos desenganos do meu coração. E quantas roupas, quantas aquisições, quantas vestes carnais preciso por uma nesga de iluminação. E quantos atos, e quantos séculos, quantos serviços para forjar um verdadeiro cristão. E quantas roupas, quantas aquisições, a vida não cessa. Queridos irmãos, com o advento do Espiritismo como terceira revelação, nos delega Jesus o direito de pensar, de raciocinar a nossa fé. Para aqueles que absorvem um pouquinho que seja de história do Brasil e do mundo, sabem, pensar já foi privilégio de poucos homens. Muitas mulheres que pagaram um preço muito alto por ousarem pensar. Falo de Idade Média. E há pouco tempo em nosso país, pensar era perigoso. Mas era preciso que amadurecêssemos para nos outorgar o Cristo, essa liberdade, esse livre arbítrio, nos tornar juízes de nós mesmos. E já que podemos pensar, temos sim que começar perguntando quem somos nós. Porque somos espíritas, de onde viemos, para onde vamos. Perguntas básicas que pulsam em nossas cabeças de há muito. E aí, para nossa reflexão, eu trouxe uma canção. Mas também um pequeno exercício de voltar no tempo, até lá onde tudo começou, na Roma Antiga. Dia de festa, circo lotado. Muitas almas juntas, milhares delas, aguardando o sinal de um imperador para ver jorrar o sangue do seu semelhante. Era assim que nos divertíamos. Muitos se conheceram, enamoraram-se, casaram-se, sob o gemido do supliciado da tarde ou do gladiador que perdia a batalha. A misericórdia da reencarnação dá o tom, irmãos. E a gente fica a se perguntar: será que já não éramos nós? Porque aí viemos, na dança dos séculos, passamos por tantas coisas e chegamos aos dias de hoje. Não temos mais os circos. Hoje temos estádios.
Em nossa cidade temos o Maracanã. O objeto da disputa não é mais a espada nem outras formas de matar, é só uma bola. Mas, quando vemos, em nome dessa bola, torcidas organizadas se digladiando e até se matando, voltamos a nos perguntar, meu Deus, quem somos nós? Será que não somos os mesmos e ainda vivemos como os nossos pais, como dizia o poeta? É claro que o progresso social veio, mas e o individual? Será? Não temos mais os gladiadores? Será que não temos? Porque temos o UFC, MMA. Não seriam eles também os mesmos? Ainda vivendo entre os nossos pais? A misericórdia da reencarnação dá o tom, irmãos. Quem já ouviu falar da árvore transportada, a árvore evangélica, transportada da Palestina para o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Quem somos nós? Somos os arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos templos de outrora. Somos do pão e do circo, das bigas dos vícios. Nós mesmos agora somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, abismos afora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores, senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces párias em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora. Somos trabalhadores da última hora. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora. Somos trabalhadores da última hora. Queridos irmãos, é segunda
cada vez que venho a casa. E quero cantar uma canção para vocês, e as canções são acompanhadas já de falas, né? E então, isso me obriga às vezes a ser meio repetitivo. E já começo pedindo perdão. Mas é que alguém sopra aqui, fala que é sempre importante. Falei, mas ele já sabe, mas fala. Estão pensando que eu sou médium, né? Não sou nada. Você tem medo de espírito igual eu. Porque se fosse só para ver espírito de luz, eu também queria. Mas sabemos que mediunidade é muito mais que isso, irmãos. É compromisso sério, e dizem até que a gente assinou o contrato lá em cima, antes de descer. Ou de subir, não sei. Mas é que reza a lenda que um cantor muito famoso esteve no Chico. E lá chegando recebeu das mãos do Chico um singelo poema. E nem me preocupo em falar o nome do cantor, porque eu sei que todo mundo já sabe. Vou falar só a primeira e a última letra para eliminar dúvidas. Roberto Carlos. Então, irmãos, o Chico dizia para o Roberto que não era o autor real daquele poema, mas era só um mensageiro. Havia psicografado, e que a autoria real seria de um espírito que o cuidava à época de sua mediunidade, chamado Emmanuel. Sei que a maioria das pessoas conhece essa história, mas a gente sempre que conta aumenta um pontinho. Mas há considerações. É que o Roberto acaba musicando o singelo poema e incluindo em seu repertório de canções religiosas. E é a única canção do seu repertório de canções religiosas em que ele fala textualmente sobre reencarnação. Todos nós sabemos que o Roberto é assumidamente católico. Que ele não nos ouça, mas ele não deve ficar cantando certas coisas por aí. Mas carinhosamente ele cantou. Embora não cante muito em shows, mas gravou e está lá registrado. E a canção está entre nós desde os anos 70, iluminando almas anonimamente como um anjo. Porque a reencarnação é assim, a gente tem sempre o varão ou a varoa, né, em casa, que vem com aquele discurso, não, isso é bobagem, não acredito nisso, essa coisa, ninguém volta. Mas os problemas chegam, né, irmãos? E quando vem a primeira diversidade, os primeiros a dizer são eles, os donos do discurso, isso é karma. Só pode ser karma, porque a misericórdia da reencarnação, se pararmos para pensar, é tão grande, que ela explica em nossas vidas coisas que sem elas a gente não teria explicação. Ficaríamos perdidos num labirinto de perguntas sem respostas. Tem até uma história do Dr. Bezerra que ele conta que, quando estava encarnado no Rio de Janeiro, sempre que eu passava para o trabalho, passava numa praça. E lá tinham sempre duas velhinhas, duas senhoras, bem velhinhas, muito católicas. Sempre de terço na mão, rejeitavam veementemente a ideia da reencarnação. Ele passava, conversava sobre vários assuntos e sempre caía em religião, no assunto religião. E aí ele já espírita, assuntava sobre reencarnação, elas, não, Bezerra, isso é bobagem. Não existe, ninguém volta, você fica se prendendo a essas bobagens. Vamos para a igreja, você tem que ir para a igreja. E todo dia passava e sempre tocava, e já tocava de propósito, né? No calor do assunto ele caía no assunto reencarnação, e elas sempre rejeitando. Bom, o tempo passou, ele desencarnou, e entre um trabalho espiritual ou outro ele resolve ir ao nosso lar. Ao passear pelo Parque da Música, quem ele encontra sentado no banquinho? As duas senhorinhas. Ele, as duas senhoras. E nós todos, né, reparando que elas não tinham mais o cordão prateado, né, que é uma espécie de cordão fluídico que nos liga a alma ao corpo de carne. Observando que elas já não possuíam mais, elas desencarnaram. Vou cumprimentá-las. Foi se aproximando com aquele sorriso que lhe era peculiar.
E quando elas deram conta, olharam assim e deram conta da presença dele, e uma comentou com a outra: olha, ela vem em Bezerra com aquela bobagem de reencarnação de novo. Né, irmãos? Não basta desencarnar para aceitar e para saber. Parece que não é só a razão que Jesus quer. Na verdade, o que Ele mais quer é conquistar nossos corações. E reencarnação é isso. A princípio a gente até brinca, mas se pararmos para pensar, reencarnação, a realidade de reencarnar pressupõe um passado. E não é à toa que a providência nos presenteia com esquecimento. Porque nada está em vão no mundo, não seria o esquecimento do nosso passado que estaria, né, irmãos? Não poderíamos nós estar aqui lembrando coisas que não poderíamos sustentar. Tudo isso para cantar uma canção do Roberto. Imaginem vocês. E como última consideração, não podemos esquecer que estávamos que um espírito chamado Emmanuel, que na verdade entrega esse presente nas mãos do Roberto, como se pedisse a ele que pudesse fazer algo de útil com aquele singelo poema. Em verdade, ele sabia que estava diante de uma pessoa que podia renovar uma mensagem para milhões de outras almas distraídas, nós. Porque a reencarnação, o dogma da reencarnação já estava entre nós há pelo menos 130 anos. Mas a oportunidade de renovar a mensagem se fez presente e ele não hesitou em pedir. Só para saber um pouco mais desse valoroso espírito, nos conta ele através da mediunidade do Chico, num primeiro romance em que ele mesmo classifica como autoconfissão. Nos conta que ele encarnou um senador romano na República de Roma e que teve como senador a oportunidade de contemplar face a face Jesus de Nazaré, que ofereceu para ele a economia de séculos de dor. Mas, arraigado ao seu orgulho de patrício romano, optou pela roda dos milênios, desencarnando tragicamente depois de muito sofrimento numa erupção do Vesúvio na cidade de Pompeia. Mas o orgulhoso senador retorna ao mundo como escravo Nestório 50 anos depois e retorna já cristão. Lá pelos idos de 1500, volta ao mundo como um padre, Manuel da Nóbrega, que com as caravelas vem para o Brasil e aqui funda a nossa maior cidade, a cidade de São Paulo. Não tenhamos dúvida. De orgulhoso senador a escravo, e de escravo a tarefeiro do Cristo, que trabalha pelo Brasil desde o princípio da Idade Média, nos encaminhando para Deus através dos passos do Cristo, um anjo da guarda do nosso país. Vamos cantar uma canção do Roberto, sim. Mas acima de tudo vamos ouvir uma mensagem desse valoroso espírito para nós. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu.
sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz que ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez brilhar a luz na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E é assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. Colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Amigo da guarda, protetor missionário, meu anjo voluntário do amor de Jesus, que guia e que ama incondicionalmente, que caminha com a gente a caminho da luz. Espírito amigo, anjo por excelência, farol dessa existência, de outras tantas talvez, das pegadas na areia. Quando duas ficaram, era eu em seus braços, carregado outra vez. Dedicado amigo, eu consenti nela, meu anjo querido, guardião que zela, amor que redime, mal me resguarda, soldado sublime, meu anjo da guarda, meu iluminado, servo alado do Cristo, companheiro previsto pra essa encarnação. Sabe do meu passado, atos que eu não suporto. Imaginar eu posso, mas saber melhor não. Anônimo amigo, companheiro amoroso,
sério, criterioso, não carrega minha cruz, mas inspira coragem, me aguça os sentidos e tropeça comigo, recordando Jesus, dedicado amigo, meu bom sentinela, meu anjo querido, guardião que zela, amor que redime, do mal me resguarda, soldado sublime, meu anjo da guarda, soldado sublime, meu anjo da guarda. Irmãos, e falamos tanto em Jesus. E não nos perguntamos, sinceramente, quem é Jesus? Sim, já podemos, abusando do direito de raciocinar a nossa fé, como seres científicos que já somos. Já faz tempo que sabemos que não somos o centro do universo, nem mesmo o Sol é. Já faz tempo que sabemos que a nossa estrela, com todos os planetas orbitando em volta dela, é apenas um pontinho de lápis à esquerda da nossa galáxia, uma galáxia com pelo menos 200 bilhões de estrelas como essas e ainda maiores, o que nos faz tão pequenos, mas também tão preciosos para Deus. Então podemos perguntar: quem é Jesus? Quem será esse cidadão cósmico que nós chamamos de Jesus? Tão grande para nós, tão importante, tão significativo, mas que em verdade respirou entre nós e se fez o menor dos menores. Lavou nossos pés através de seus amigos mais íntimos para nos ensinar a servir. E deixou uma sentença: quer ser maior no céu? Seja então menor aqui. Abusando do direito de ser, mais uma vez, repetitivo, mas é importante, irmãos. Porque com essas indagações na cabeça, ouvi, na casa em que frequento, lá em Niterói, Leôncio de Albuquerque, uma palestra que começava assim: há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, reuniu-se nas cercanias do nosso Sol uma pleiade de espíritos puros. Eles tinham como objetivo de esplender uma nebulosa deste Sol e que, com seu afastamento e resfriamento, se transformaria um dia no planeta azul que hoje pisamos e chamamos de Terra. E entre esses espíritos puros, lá estava o arcanjo que chamamos Jesus, que receberia a administração do globo informação e que no seu tempo cósmico devido abrigaria almas conscientes a caminho da luz. Nós. Eu nunca tinha pensado Jesus dessa forma. Habituado a concebê-lo em minhas orações, sempre angustiado e pregado numa cruz, jamais imaginei Jesus como um técnico sideral, junto a outros técnicos, preparando para nós uma morada planetária, quando nem existíamos ainda. E ainda nesta palestra, ouvi que o maior sacrifício desse mestre por nós
não foi aquele que vimos nas ruas de Jerusalém naquela fatídica sexta-feira de há 2000 anos atrás. Seu maior sacrifício foi precisar de cerca de 1000 anos do nosso calendário para se apagar gradativamente, dimensão a dimensão, tal qual é a lei, que nem mesmo ele derroga. Voltar a ser um de nós perispiticamente falando. Voltar a ter essa configuração que já havia deixado de ter há milênios, para poder respirar entre nós e nos dar a notícia de um Pai generoso e bom que nos aguarda em algum ponto do universo. E abusando do nosso direito de pensar, podemos agora imaginar 1000 anos antes, ele dizendo a Moisés: vá Moisés, liberte minhas ovelhas do cativeiro, mas acima de tudo, coloque em suas consciências a fé em um Deus só. Eles têm muitos deuses e isso atrapalha. Vá, porque eu já iniciei a minha descida vibratória e vou ter com eles pessoalmente. Mostrar para eles que sim, não é fácil, mas é possível vencer o mundo e vencer a si mesmo. Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação nesse mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz se perdeu de pai José e mãe Maria. Foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu, reconciliou o céu com a terra e do Calvário, mesmo humilhado, pediu: perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, o irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova em conteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Oh, 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 oh. Obrigado, irmãos. Nós falamos em Emmanuel, esse espírito tão amigo. Há quem diga que, já ouvi dizer até que alguns espíritas têm medo dele, porque por ele passar essa coisa de austeridade. Mas no último filme sobre Chico, feito pelo Daniel Filho, aliás,
um ótimo filme. No final do filme temos um sorriso. E a gente fica a imaginar que austeridade não significa falta de alegria, de bom humor. Aliás, bom humor está atrelado à inteligência. Rir, principalmente das nossas próprias mazelas, dizem os mais entendidos que é sinal de inteligência. Mas outro dia, folheando um livro chamado Fonte Viva, me encantei com uma página intitulada Caindo em Si. E a música é uma forma de expressão, principalmente quando a gente quer expressar uma emoção. E aí, resolvi musicar o poema, musicar a página e acrescentar algumas coisas. Porque a página fala de aceitar a dor, não só com reclamações, impropérios e ficarmos nós achando que não merecemos, que é injustiça, mas ela nos dá a oportunidade de viabilizar a dor dentro de nós como um gatilho. E quem sabe, com tantos exemplos que temos no mundo, principalmente no Evangelho do Cristo, caímos em si. Na noite mais fria, o medo corrompe, as pernas fraquejam, as trevas farejam, mas por mais escura que pareça, toda noite amanhece. Quando o filho pródigo surgiu, em ruína e pecado, se arrependeu caindo em si, retornou festejado. Madalena, antes do rabi, insensatez perversa, logo se rendeu caindo em si e teve a alma desperta. É do chão que mais se quer subir, da prisão que mais se quer sair, quando a dor já faz ficha cair. Se renda então caindo em si, é no breu que a luz quer reluzir, é no eu que a gente vê assim, quando tudo é frágil e vai ruir. Se renda então caindo em si, caindo em si, caindo em si, quando a dor já faz ficha cair. Se renda então caindo em si. O Evangelho é o único remédio capaz de nos despertar da letargia espiritual em que vivemos. O paciente é o espírito, a medicação o corpo em que habitas, mas o médico celeste é Jesus. Pedro amedrontado nega ali o mestre que seguia, logo desabou caindo em si, bem aos pés de Maria. Saulo desvairado perseguiu com gênio furioso, mas se converteu caindo em si, em servo generoso.
É do chão que mais se quer subir, da prisão que mais se quer sair. Quando a dor já faz ficha cair, se renda então caindo em si. É no breu que a luz vai reluzir, é no eu que a gente vê assim. Quando tudo é frágil e vai ruir, se renda então caindo em si, caindo em si, caindo em si. Quando a dor já faz ficha cair, se renda então caindo em si, caindo em si, caindo em si. Quando tudo é frágil e vai ruir, se renda então caindo em si, caindo em si, caindo em si. Meus irmãos, imaginem vocês, e me vejo sempre na obrigação de falar, principalmente sobre tarefa. E quando vejo jovens tarefando, é aí que eu quero falar mesmo. Encontrei duas jovens, uma tem medo do espírito, igual a mim. A outra diz que não vê nada, só sente. Mas pelo menos já não tem medo. E eu costumo dizer, irmãos, que frequentei uma casa, um lugar, uma célula de amor como esta durante muito tempo. Já carregava no peito um coração tarefeiro. O que eu tinha era receio de levantar e tomar uma atitude tarefeira. Eu achava que eu tinha que ser puro. Aí eu ficava acalentando a esperança de, um dia eu vou ser puro. Vou ter aquelas asinhas fluídicas, né? Vou ser um anjo. E aí vou varrer esse chão todinho. Até que um dia, um amigo me ligou e disse: todos te convidam para tantas coisas. Sinto vontade de convidar você para uma coisa, mas eu não sei se você vai aceitar. Eu falei: pois convide. Eu falei: vamos dar um pote de sopa aos nossos irmãos que vivem em situação de rua. E aí eu já frequentava há bastante tempo, já tinha lido o Pentateuco umas 3 vezes, me achava espírita. E todo pseudo espírita tem um discurso, irmãos. E eu já fui logo destilando o meu. E disse para ele no telefone: meu irmão, essa tarefa não adianta não. Você só incentiva eles a ficarem mais nas ruas. É o que nós chamamos de tarefa assistencialista. Mas o espírita do lado de lá estava preparado para mim. Ele respondeu: mas vamos assim mesmo. Vamos assim mesmo. Eu falei: não tinha mais discurso, me quebrou. Tive que guardar meu discurso. Eu disse que ia para me livrar dele, mas eu na verdade não ia não. Mas aquela vozinha, já gritando: vai, seu preguiçoso, vai lá conhecer a tarefa. Estão pensando que eu sou médium de novo, não, né? Sou não. Era a voz da consciência mesmo. E aí eu acabei indo, cheguei lá e preparamos, ajudei a preparar as coisas. Colocamos a sopa no potinho, uma garrafa com água. Eles precisam muito de água, principalmente quando é dia de domingo, eles não têm como conseguir água. A água é um bem precioso para eles. E separamos os pães, fizemos uma oração e saímos. E ao dar o primeiro pote de sopa, 22 anos, irmãos, de leitura desabaram sobre minha cabeça, a me perguntar de mim para comigo mesmo: e aí? O que é que você tem feito com tanto conhecimento? Na hora eu respondi quase nada, mas eu tinha que ter respondido era nada mesmo. Eu só fiquei com vergonha. Porque entendi naquele momento, irmãos, que não é a perfeição que Jesus quer de nós, pelo menos por hora, mas Ele quer progresso. Aquele progresso que a gente pode realizar nas nossas menores ações.
Entendi naquele momento que a gente não leva ali só o alimento material, levamos um abraço, um aperto de mão, atenção, uma palavra e até uma oração, quando eles pedem, pois que ninguém está ali para ostentar religião, estamos ali para matar a fome de quem tem. Mas entendi a resposta dos espíritos a Kardec. Como se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua perfeição? Não. Mas é aquele que empreende esforços todos os dias para domar suas más inclinações. Naquele momento aconteceu em meu coração uma canção chamada Canção da Sopa. Que se tivesse tempo, lápis e papel, teria escrito naquele momento. Mas entendi ali o quanto a tarefa faz a diferença. Porque saímos da teoria, irmãos, botamos a mão na massa. E aí olhamos a casa de um ângulo bastante diferenciado. Porque eu olhava a casa do ângulo que vocês estão agora. Se deixarmos o equívoco tomar conta, vamos achar mesmo que quem está aqui é perfeito. Eu me achava indigno. Mas quando a gente chega do lado de cá, quando levanta e toma uma atitude, pega a vassoura, a gente percebe que ao lado da gente, tarefando, tem seres humanos como nós, com as mesmas dificuldades, às vezes até mais dificuldades que a gente, mas já estão tarefando. E aí, o que aconteceu? Me transformei no novo crente. Recuperar o tempo perdido. Tinha gente que me perguntava: você dorme aqui? Não saía mais da casa. Queria fazer de um tour. A gente leva um tempo mesmo para equalizar a situação. E vira um pregador, quer pregar, um novo crente quer pregar. Ele quer dividir, é muito bom para ele, então ele quer compartilhar. Vira um chato. A gente leva um tempo para descobrir que a viagem é pessoal e intransferível. Mas graças a Deus eu não levei muito tempo não. Mas antes de sair desse lugar de pregador quanto mais, eu escrevi uma canção, irmãos. Ela tem um título, mas o segundo título dela pode até ser O Novo Crente. Por que é importante? Eu escrevi só para me certificar de que não haja nesta noite nenhum coração tarefeiro com receio ou medo de levantar e tomar uma atitude tarefeira. Faz a diferença. A canção diz que ninguém precisa ser o médium do ano, nem mesmo um mar de virtudes. Basta ser do bem. E diz com toda certeza, como um refrão em nossas cabeças: a tarefa é de Jesus, a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. É claro que ele poderia dispor de espíritos puros para promover a redenção da terra, mas com isso nos negaria o privilégio e a obrigação de consertarmos nós o que nós mesmos andamos desconcertando por aí, né, irmãos? Corações tarefeiros de Deus na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra, de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo anda batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus são dando sinais. Você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa cristã, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Oh, 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 oh,
multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar aptidões é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano, um mar de virtudes. É só ser do bem, doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde moral. Já são chegados tempos de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus na obra do bem. Não há quem não possa, é de sombra, é de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo anda batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa cristã, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Irmãos meus, já caminhando para o final de nosso encontro musical, não podia deixar de falar desta tarefa. Tarefa pela qual muitos irmãos chegam a esta casa em situação lastimada, situação de sofrimento, lastimada. Falo de reuniões mediúnicas. Irmãos que, por não terem mais um corpo de carne como o nosso, não deixaram de ser filhos de Deus, seres humanos como nós. Consciências vivas, únicas no universo, e filhas do mesmo Pai. Elas precisam, às vezes desesperadamente, se aproximarem de nós, de energias medianímicas, de fluidos animalizados, é o que chamamos de choque anímico. Esta energia que produzimos, estes fluidos que produzimos e que os médiuns possuem em maior conta, que tem certas propriedades que despertam estes irmãos e aí se tornam capazes de serem recolhidos a leitos que certamente a parte espiritual que sustenta este lugar os tem. Esta tarefa, irmãos, durante muito tempo foi relegada ao mistério, tarefa apenas para alguns. Hoje não é mais assim. Jovens não passavam nem na porta. Graças a Deus temos visitado muitos lugares e não é mais assim. Todos são convidados a, no mínimo, conhecer o interior de uma reunião mediúnica.
para a gente é até às vezes aflitivo, mas também bonito de ver nossos jovens na mocidade da nossa casa, com suas eclosões mediúnicas, já sendo convidado desde cedo ao trabalho mediúnico. A canção que quero cantar é o relato sincero da primeira reunião mediúnica em que fui convidado a conhecer, e lá trabalho até hoje. Ofereci a canção a Maria de Nazaré, por entender que Jesus entrega em suas mãos o destino dos maiores sofredores da terra, nossos irmãos suicidas, e são eles os que mais necessitam de reuniões dessa natureza. O Vale dos Leprosos, local repulsivo da antiga Jerusalém, e que na terra evocava o último degrau da abjeção e do sofrimento, seria considerado consolador estágio de repouso, se comparado ao local em que sofrem e choram nossos irmãos suicidas. Nos pede Leon Denis. Se chegarmos a nos emocionar com o assunto, não tenhamos receio. Elevemos nossos corações em preces. Eles necessitam muito de preces. E dito por eles mesmos, sim, nas cavernas, pântanos, abismos de dor em que vivemos, que respiramos, porque em verdade isso não é. Não consideramos isto viver. Mas a única coisa capaz de nos proporcionar algum alívio são as preces de almas caridosas que nos alcançam. E mesmo nas enfermarias, quando já recolhidos do vale, temos nas paredes monitores, como os que vocês chamam de televisão. E nesses monitores as preces ditas com o coração chegam, nos alcançam, nos ensejando refazimento, coragem para o recomeço. E não são preces de parentes e amigos as que mais vemos. As preces que mais chegam são preces de desconhecidos. O que nos autoriza a enviar neste momento, se pudermos, uma vibração de carinho que seja para esses espíritos tão sofredores, sem julgar. Quem de nós pode realmente afiançar que já não recorremos a esta porta falsa de saída da vida em alguma instância do passado? Oremos apenas. Um leve perfume de flores, momento de oração e de asepsia, amparados por seus mentores, labora a sombra do amor de Maria, unidade à meia luz, dirigente com seus médiuns sintonizados, fraternidade com Jesus, ambiente pronto, hospital preparado, esclarecedores, deem passe em seus medianeiros, dispersivos, concentradores, longitudinais, e sob as bênçãos do Senhor rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. E sob as bênçãos do Senhor rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. Hoje o Senhor mandou iluminar as trevas, lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos aqui chegarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação.
vai libertar da dor das teias da maldade muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Teu é o reino, todo poder e amor, a majestade e a glória, para sempre que assim seja, que assim seja. E onde a morte como solução, onde o vazio do não existir, onde a arrogância do homem sem Deus, só a ilusão que me exilou aqui, onde a inércia, a inconsciência, a controvérsia, o escárnio da fé, onde o bufão, se eu já tinha ciência, só a certeza do tiro no pé. Ó Mãe dos servos dessa legião, não há treva que oculte o pecado, erro que não possa ser reparado, por mais que eu blasfeme, seja dor como um gatilho em minha alma. Sou um réprobo expondo meu trauma num vale de ovelhas perdidas, do pastor da luz da vida. De pé, benditos da Senhora de Nazaré. De pé, benditos da Senhora de Nazaré. Obrigado, irmãos. Um assunto triste, mas tão necessário. Nossos jovens, idosos, adultos, todos. Emitimos aqui vibrações para aqueles que já cometeram este ato de loucura. E assim falamos, irmãos, pois que os que aqui adentram não estão mais em busca de ilusões. Sabem, reconhecem que se equivocaram de muito. Mas o mais triste é que muitos estão deixando esta ideia triste passear por suas cabeças neste momento. Temos viajado em tantos lugares levando esta tarefa de cantar o Evangelho do Cristo através da nossa doutrina. E em todos os lugares, os depoimentos são sempre tristes e contundentes. Não é à toa que o suicídio é problema de saúde no Brasil e em muitos lugares do mundo. Ainda este ano estivemos numa cidade do interior de Pernambuco, um pouco mais de 100 quilômetros da cidade de Recife, e passamos por uma ponte de 90 metros. E lá embaixo não havia um rio. Observamos uma imagem de Nossa Senhora na cabeceira da ponte e a curiosidade nos fez perguntar o porquê. E a resposta não tardou. Esta ponte virou um ponto de suicídio, principalmente entre os jovens. Colocamos a imagem na esperança
tiverem eles esta última visão de quem sabe desistirem do ato impensado. São muitas as histórias, irmãos. Tivemos em nossa casa um seminário com André Trigueiro, que falou corajosamente sobre suicídio. Levou números de pasmar, assustadores, principalmente entre os jovens. O título da sua palestra: Viver é a melhor opção. Meus irmãos, não dá mais para varrer para debaixo do tapete. A mídia não noticia, e eles têm um motivo bom. Eles dizem que quanto mais se noticia esse tipo de assunto, mais os índices sobem. Principalmente se o suicida for famoso. Mas e nós espíritas? Quando nada podemos fazer, uma oração pode muito, irmãos. Somos todos espíritos. E a vibração de uma prece há de não reconhecer a barreira da matéria e encontrar o seu alvo. O título da sua palestra: Viver é a melhor opção. Tocados com o assunto, fiz esta canção, uma espécie de grito, de oração, de alerta, quem sabe, uma tentativa, uma oração, uma vibração de positividade para tantos espíritos perdidos ainda. Dá muito trabalho estar no mundo, irmãos. Muitas almas trabalham muito para que apenas uma rebente no útero de uma mãe e respire oxigênio. Ninguém vem ao mundo passear, não há regime de exceção. Certamente encarnar tem lugar e razão. O acaso é zero acrescentado a essa equação. O acaso é zero acrescentado a essa equação. Neste corpo onde você está, cê não imagina o trabalhão, os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz: não acredito não. E arrogantemente a gente diz: não acredito não. Ninguém foge da responsa ante a ilusão que andou submetendo o próprio coração. Concebemos na ilusão da morte tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. E dá depois na vida questão de dimensão. Viver é a melhor opção. Mas se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar pra ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Encarnado neste corpo onde você está, cê não imagina o trabalhão, os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz: não acredito não.
E arrogantemente a gente diz: não acredito não. Concebemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amiga, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. Mas se algo na canção te toca, conte comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou pagar para ver o preço desse engano, pois morrendo irei viver. Sei que sou imortal, não vou pagar para ver o preço desse ledo engano, pois morrendo irei viver. Joguemos juntos então, queridos irmãos, que Maria de Nazaré, essa mãe amorosa, boa, que é para nós o repositório das nossas esperanças e da ternura da mulher. Sabemos através de um livro chamado Memórias de um Suicida, do trabalho que ela desenvolve no mundo espiritual. Comanda ela, com seu coração generoso, uma cidade colônia, totalmente destinada a atender espíritos suicidas. Um livro belíssimo, que aliás recomendo. Jesus sabia que só um coração de mãe, para compreender e amparar tamanho sofrimento. Deixo sempre esta canção para o final, irmãos. Ela fala da importância de se frequentar uma célula de amor como esta. Ela é um retrato cantado da minha trajetória neste lugar. Fala daquele tempo que eu perdi com medo de tomar uma atitude tarefeira. Há quem diga que eu estava fortalecendo a minha fé, mas é impossível, irmãos. Quando vislumbramos a possibilidade do amor real, do amor em nossas vidas, não tem como, não há como não olhar para trás e lamentar: puxa, podia ter amado mais. Porque quando amamos, ou pelo menos quando tentamos amar, como nos candidatamos a aprendizes desse amor, passamos a vibrar. Quando é de coração, passamos a vibrar. E tudo em torno de nós muda. Todos que estão em torno da gente recebem essas vibrações. Filhos, esposa, amigos, parentes. Não lamentamos por nós, mas quando olhamos para trás, lamentamos por eles. Podia ter amado mais. Não gosto muito de frases prontas, mas essa eu sou obrigado a engolir. Tudo tem sua hora. Irmãos, as catedrais não deram certo. Elas se encheram de corrupção, de poder, busca do poder pelo poder. É claro que, trazendo para nós a terceira revelação, como a doutrina dos Espíritos, Jesus nos conhece. Vamos dar esmiuçado, explicadinho, bem explicadinho,
para eles não saírem interpretando tudo errado de novo. E vamos reinaugurar no mundo o cristianismo primitivo. Com células pequenas, como estas, onde ainda podemos olhar um nos olhos dos outros, como era lá no comecinho, onde cristãos se encontravam até em catacumbas para evitar a perseguição. São células de amor como estas que nos levarão, eu acredito, a um mundo melhor, a um mundo de regeneração. Acredito sim, irmãos, que toda casa que recebe e ampara em nome de Jesus e que eleva bem alto a bandeira da caridade é e será para sempre que assim proceder uma santa casa santa. Yeah, 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 yeah. Aqui nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei um evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, leitura e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa, eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa, por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta,
atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Obrigado, irmãos, e que o Mestre Jesus nos sustente, nos ampare. Obrigado pelo carinho, pela presença de todos. Trouxemos CDs, agora são 3 formas de ajudar ao próximo. Sempre me convidavam para realizar esse trabalho, e mesmo sem ser espírita, eu já entendia que se um dia eu o fizesse, deveria ser 100% doado. Graças a Deus hoje podemos realizar essa alegria de doar todo o trabalho que dá para gravar, para confeccionar esses CDs. 100% do resultado financeiro da obra é destinado às obras sociais que realizamos em nossa casa em Niterói, onde atendemos dezenas de famílias e esticamos também esses recursos a um núcleo chamado Núcleo Chico Xavier, que fica no bairro São Gonçalo, chamado Coelho, onde atendemos, além das famílias, crianças, levando a eles inclusão social, através de esporte, música e outras formas de se socializar alguém. Aqueles que puderem nos ajudar a ajudar, custa apenas R$15 cada CD. A esposa já está avisando que tem todas as canções que eu cantei, só não tem a do Roberto. Ele não deixa. Aliás, se souber que eu ando falando dele por aí, eu não sei não. Mas, meus irmãos, todas essas canções estão disponíveis totalmente de graça no meu canal no YouTube. Carlinhos Conceição, são 3 CDs. Religar é Cristo, Libertação e Brilha a Vossa Luz. Qualquer dessas músicas, basta clicar o meu nome, Carlinhos Conceição, / um desses CDs. E aí você vai dar direto nessas 3 playlists que estão as músicas. E se você apertar, clicar na setinha do lado direito do vídeo, vai aparecer a letra, algumas até cifradas. Está lá disponível para todos. Trouxemos aqui para aqueles que gostariam de ajudar e aqueles que querem e podem ajudar. Mas está disponível para todos. E a outra coisa que gostaria de agradecer é pela presença de todos. Nos ensina, já falei isso aqui, mas é bom repetir, nos ensina a espiritualidade, que o mal, não como o mal em si, mas o mal como ignorância do bem, anda graçando tanto no Brasil e no mundo, que qualquer vibração no bem, mesmo aquelas que produzimos em nosso culto do Evangelho no lar, estão sendo utilizadas para socorrer a muitos espíritos. E para aqueles que acham, mas será que há assim tantos espíritos sofredores? A equação é simples. Somos todos espíritos e apenas 7 bilhões encarnados. Nos garantem espíritos que povoam o quadro ali na sala, espíritos que merecem a nossa credibilidade e respeito. Que a população real da Terra é de 3 para 1 de encarnados. Isso eleva as ovelhas do Cristo deste planeta para pelo menos 28 bilhões de almas. E grande parte ainda, irmãos, na ignorância das realidades espirituais. Portanto, usarmos do nosso livre-arbítrio e escolhermos estar aqui, com isso contribuímos com o trabalho hercúleo do Cristo em transformar a Terra em um lugar melhor. Deus os abençoe a todos. Obrigado. Gente, vamos fazer como nós sempre fazemos, o nosso clássico, estando em oração.
Não esqueçam, hein? Assim que terminar o passe, o CD, hein? Pode passar uma canção? Sinto mãos pairando sobre mim. Vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar um passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber de espíritos de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação, para conservar esse ambiente. O pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz, muita alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir. Às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, sorrir, amando a Deus, pois somos seus filhos. Orar, estar em boa sintonia, servir sempre com paz e alegria, seguir, amando a Deus, pois somos seus filhos. Querido Mestre Jesus, queremos te agradecer antes de mais nada por estes momentos que usufruímos aqui, esses momentos musicais com o objetivo de nos ensinar e nos mostrando acima de tudo o teu infinito amor por toda os teus evangelhos, as tuas ovelhas, aquelas que Deus te colocou na mão para guiar. Obrigada, Jesus, pela tua infinita paciência, pois temos a certeza que estás aguardando a todos nós de braços abertos, não estirados na cruz, mas sim para nos receber com todo o amor que trazes em teu coração.
Abençoe esta casa, que todas essas bênçãos que aqui são entregues possam ser distribuídas para todas essas redondezas, ajudando a todos os irmãos que se encontram aflitos, em sofrimento, perdidos, sem o rumo certo. Que eles possam sentir as bênçãos do teu infinito amor, ajudando-os a encontrarem o caminho da paz interior. Queremos nesse momento pedir especialmente pelos irmãos que ainda mantêm nos seus pensamentos sentimentos de fuga da vida através do suicídio. Que nesse momento espíritos benfeitores possam chegar até eles, intuindo-os, ou alguém se apresentar a eles para lhes mostrar o caminho do amor e a certeza de que Deus ama a todos sem distinção. Que todas as dores que nos atingem, todas as dificuldades, não têm o objetivo de nos castigar e punir, mas sim de nos mostrar o caminho do bem, pois através desses sofrimentos estaremos nos quitando com a nossa própria consciência diante das tuas leis de amor. Abençoe esta casa, abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos continuar firmes, cada vez nos preocupando mais em estudar essa doutrina, que tem esse objetivo maravilhoso que nos deste de nos consolar e nos relembrar o teu Evangelho e nos mostrar o caminho da felicidade que aguarda a todos nós. Muito obrigada, Jesus, e permanece conosco agora e para todo sempre. Graças a Deus.